Fala, loucos do bando, fala fiel, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha? O vídeo um pouquinho atrasado aí, né? Basicamente 24 horas após o jogo entre Argentinos Júniors 0, Corinthians também 0, direto do estádio Diego Armando Maradona, né? Lá em Buenos Aires, para essa partida do Corinthians que tinha um caráter de decisão, né? Tinha um caráter de all-in, tinha um caráter de final. E acabou que os resultados da rodada do grupo dão pro Corinthians, né? Concedem ao Corinthians mais uma chance, né? O Corinthians ainda não está eliminado da Copa Libertadores e mais do que isso, se você for ver, está nas mãos do Corinthians agora, né? Algo que parecia muito distante, hoje está mais próximo. Mas, ao mesmo tempo, o Corinthians aí foi para o quê? Para sua oitava partida sem vencer, né? O Corinthians aí já vai fazer um mês desde aquele Corinthians 2, Remo 0 que a gente passou nos pênaltis, né? E de lá pra cá o Corinthians não venceu mais. Na mão do Luxemburgo também não há nenhuma vitória com o comando do professor Vanderlei, o Luxemburgo, né, cara? E assim, a gente tá voltando agora numa espiral, mano, que eu quero ver se o Luxemburgo vai conseguir consertar, né? Por quê? Cara, o que acontece? Era visível que o Corinthians, pelo menos esse ano, do começo do ano do Paulista pra cá, o Corinthians estava com dificuldades defensivas. A gente falou muito aqui no Loucos do Bando sobre isso, as partidas eram muito perceptíveis, né? Embora o Corinthians, mesmo com o Renato Augusto, tivesse bastante chances por jogo, né? O Corinthians concedia várias oportunidades para o adversário e mais do que isso, né? Eu sempre tive essa sensação que se o cara pegasse a bola em linha reta e fosse até o gol do Cássio, só, não é driblando, só correndo em linha reta, tipo, o pessoal ia abrindo um funil e os caras iam entrando, mano. Então, assim, as chances de jogo que o Cássio tinha que trabalhar logo na primeira jogada do time adversário eram muitas, cara. Tipo, isso aconteceu contra o próprio Ituano, nas quartas de final do Paulista, né? Contra o Remo mesmo, o jogo lá de Belém do Pará foi patético, né, cara? Enfim, o time do Liverpool do Uruguai teve algumas chances no primeiro tempo. É claro que teve o aspecto da lesão do Renato Augusto, que eu acho que os jogadores deram uma murchada, né? Mas, enfim, o Luxemburgo, nesse quesito, ele conseguiu mudar essa dinâmica, né? Na época do Lázaro, se você for ver, a galera se pergunta muito, né? Pô, por que sacou o Adson do time, né? Porque ele sumiu do time titular, né? E se vocês forem lembrar bem, né? O time era composto com Rony e Juliano, Renato Augusto e Adson, né? E os dois atacantes da frente, Roger Guedes e Yuri Alberto, né? E aí tava claro que o time tava uma peneira. Eu lembro que o pessoal tava elogiando o Juliano, eu tava, pô, mano, vocês estão de sacanagem, né? Ele tava jogando bem na parte de armação, porque como tinha muito atacante naquele time do Corinthians, né? Tipo, se você for contar, tinha 5 atacantes, né? Porque o Juliano não era segundo volante nem aqui nem na China, né? E o time era totalmente desprotegido, né? Quando ele coloca o Fausto e sobe o Juliano, o Lázaro na época, né? Foi pra dar uma consistência defensiva. E agora que o Luxemburgo, quando ele assume o Corinthians, ele viu que o Corinthians estava com esse déficit defensivo, e a primeira coisa que ele fez foi voltar com os 2 volantes e posteriormente com os 3 volantes, né? Tá jogando até com o Maicon agora. E uma coisa interessante que ele fez foi até colocar o Maicon pelo lado esquerdo, né? Que eu vou falar já de como foi a escalação do Corinthians, para fazer essa sustentação do Roger Guedes, né? Que foi uma ideia que eu achei muito bacana que o Luxemburgo fez, que era um negócio que eu tava vendo e tava me incomodando já. O Roger Guedes estava voltando para marcar na época do Lázaro, né? Recebeu diversos elogios, mas eu falava, pô, mano, não voltar para marcar desse jeito aí é melhor não voltar, pô. O cara era tudo feio, quebrava a linha de impedimento, né? Enfim, e não é característica do Roger, né? O Luxemburgo, com pouco tempo de trabalho, ele viu isso. E ele viu que se você for colocar o Roger de 9 também não faz sentido, porque o Roger, hoje em dia, ele não é nem um 9 nem um ponta, né? E o ponta, hoje em dia, tem características de voltar para marcar nas formações táticas modernas aí, né, cara? Enfim. E aí que ele fez? E como o Corinthians foi a campo, né? Ele colocou essas 2 linhas de 4 agora em vigor, né? Ele encontrou esse trio de meio-campistas com Maicon, Paulinho e Fausto. Mas a ideia era fechar 2 linhas de 4 para ter proteção nos 2 laterais, né? Fora as laterais que estavam com problemas, né? Enfim, dito isso, o Corinthians foi a campo com o Carlos no gol, porque o Cássio tá com amidalite. Ele até viajou com a delegação, mas foi cortado do jogo. Na lateral direito, o Bruno Mendes, né? Eu não sei se o Bruno Mendes tomou a vaga do Fagner, porque no Rio de Janeiro ele foi titular, né?
mas o Fagner não jogou também porque ele estava com desconforto muscular, também foi cortado antes da partida. Mas enfim, o Bruno Mendes lateral direito, a dupla de zaga ficou ali com o Gil e Murilo, e na lateral esquerda o Matheus Bidu. Esse aí sim, eu acho que ele pegou a vaga do Fábio Santos, né? E eu acho que tá correto a visão do Luxemburgo, o Bidu tá jogando melhor do que o Fábio Santos, né? Aí tinha a segunda linha de 4, né? Que ficou o Adson de meia direita, aí ficou Fausto e Paulinho, os dois volantes, aí na meia esquerda ficou o Maicon, né? E aí no ataque ficou o Guedes e o Yuri, né? Então ficou direitinho ali pra você ver, ficou um 4-4-2. E esse Corinthians do Luxemburgo, ele marca melhor, né? Ele marca baixo. Segundo o Luxemburgo, até nas coletivas dele, na última que teve, né, nesse jogo, ele falou também que tá tentando trabalhar nisso, né, de fazer step por step, né? Primeiro ele focou em se defender melhor, né, conseguir fazer o time marcar, e agora ele vai querer encontrar variações, né, vai querer encontrar mecânicas para o ataque do Corinthians, que está muito ineficiente também, voltar a funcionar, né, que era uma das poucas coisas que no começo do ano funcionava, né? Enfim, o Luxemburgo ainda não conseguiu encontrar esse balanço. Só que, cara, esse balanço, cara, é um balanço que o Corinthians, no meu modo de ver, é o dilema do Corinthians, cara. Porque, assim, vamos ver se o Luxemburgo consegue resolver. Porque, ó, desde do Carille, o Carille, ele nunca... O Carille 18, tanto 18 quanto depois a volta de 2019, né? Porque aquele final de 18 foi uma vergonha do Corinthians, né? Trouxe o Jair, trouxe o Osmar Loz, né? Enfim, o Corinthians se perdeu. Aí volta o Carille, né? Mas desde o Carille, cara, o Carille era mais pragmático, né? Ele jogava no 4-2-3-1, mas o Corinthians tinha muito pouca chance por jogo, né? Era um time muito pragmático, né? Enfim. E aí o Corinthians começou a lidar, pra mim é muito fresco isso na memória, começou a lidar com esse problema de desbalanço no meio campo, pelo menos desde 2020. Porque eu lembro que com o Mancini, eu lembro que com o próprio Silvinho também, o próprio Vitor Pereira, sempre teve esse elo, esse link que não está conectado no Corinthians. Ou o Corinthians fica muito exposto, joga com dois volantes e um meia, seja lá qual for, e aí o Corinthians fica muito pragmático, previsível. Ou o Corinthians vai lá, joga com dois meias e um volante só, seja lá qual for, o Gabriel, Fausto, o próprio Maicon jogou de primeiro homem, agora o Paulinho, né? E aí o Corinthians fica muito exposto lá atrás. O Luxemburgo optou por ter um time pragmático, mas menos exposto lá atrás, né? E eu acho que ele vem conseguindo coibir isso com os jogos, isso é interessante. Para mim era um problema primeiro grau tinha que ser estancado, era essa defesa péssima do Corinthians, né? Tanto é que você começou a ver algumas partidas um pouco mais dignas da zaga, né? Por jogo, o Cássio e agora o Carlos têm tido 2 chutes no gol, efetivamente para trabalhar. A dupla de zaga do Corinthians tem jogado bem, né? E eu acho que não é uma questão de sorte ou uma questão de mudou de técnico. Eu acho que fica muito claro, cara. Por exemplo, as zagas do Corinthians aí que a gente sempre elogiou, o Corinthians jogava muitas das vezes com as linhas baixas, sempre um ou dois volantes protegendo muito bem ali o miolo da zaga. Então, assim, era uma coisa que você contaminava positivamente todo o sistema, né? Então, assim, se os zagueiros acabam pegando só ali a segunda bola, a bola mais já espirrada, já mascada pelo primeiro combate dos volantes, isso consagra os caras. Se depois de passar pela dupla de volantes forte ali, passar também pela zaga, geralmente o goleiro vai ter que fazer uma defesa ok ali, mais tranquila, uma intervenção, soco na bola, umas coisas mais simples do que chutes, pô, que o Corinthians estava tomando todo jogo. Pô, todo jogo pelo menos tinha uns 2, 3 chutes de dentro da grande área do Corinthians, mano. Grande área defensiva, né? Então sim, eu vi ali um problema. Só que assim, cara, depois da partida contra o Flamengo, eu esperei mais desse time contra o Argentinos, porque o Argentinos Júnior, embora seja uma boa equipe, não é uma puta equipe, né? Fora que tava com desfalques para essa partida, e eles vêm mal no Campeonato Argentino, né? Parece que eles não venciam em casa há 4 jogos já, são 3 derrotas e um empate, né? Enfim, e aí o Corinthians tinha a chance de tirar, né, essa questão. E assim, cara, olha pra você ver como o Corinthians tá meio emaranhado de merda, né? Um empate contra argentinos, você jogando na Libertadores, cara, na Argentina, vai ser sempre ser um bom resultado, cara. O Corinthians não chegou a jogar mal. Eu não achei que jogou mal na Argentina. Só que não jogou bem também.
não jogou bem. E no atual momento do Corinthians, o Corinthians precisa da vitória não só pelo momento do clube, que é de uma crise infernal, mas pelas próprias aspirações na Copa Libertadores, cara. O Corinthians perdeu 2 partidas em casa e vai ter que reaver esses pontos. Então não tem mais essa, tipo assim. E eu acho isso até um pouco cruel com o Luxemburgo, que não tem tido muito tempo para trabalhar. E ele pegou uma sequência fodida aí de jogos, né? Com o Flamengo, com o Fluminense, com o Galo, decisão de Libertadores. E aí o pessoal cobrando ele pra conseguir essa vitória, né? Mano, eu tô achando realmente que talvez ele não consiga essa desejada vitória e ele possa ser demitido, cara. Se vocês pegar o vídeo aqui que eu fiz do Mano Menezes no Timão, né? É justamente esse ponto que eu falo, cara. Se o Luxemburgo foi demitido agora contra o Fluminense, por exemplo, tomou um cacete do Fluminense em Itaquera. Você acha realmente que a culpa vai ser do Luxemburgo? Você acha realmente que o cara que for assumir, ele vai ser o grande salvador? Não vai, cara. Você vai olhar pra tabela, vão ser jogos muito mais tranquilos. Tá ligado? Eu sei que vai ter o jogo da Copa do Brasil com o Galo, mas depois tem o América, depois já tem o... Aí tem o Suco da Vale também, que é difícil, mas a tabela do Brasileirão são partidas mais acessíveis. Então é meio que fato que iria melhorar. E sei lá, eu acho que ele tá trabalhando direitinho ali com o que o Corinthians tem. O Corinthians tem esses problemas há muito tempo já. O que aconteceu nesse último mês não é mostrando que o time do Corinthians é podre, não é isso. Até o pessoal fala, tem que mandar todo mundo embora, tem que contratar já. Eu até concordo pra melhorar o time. Mas, mano, esse time não é tão ruim assim, o time do Corinthians. É praticamente o time todo do ano passado. Não é um time ruim, é um time mais envelhecido. É, mas, porra. Pô, o time tá um lixo, tá ligado, mano? Os resultados aí são patéticos. O Corinthians não vence há 8 jogos, mano. Pra um time grande, é um bagulho absurdo, entendeu? Então é uma questão mais de confiança do que dos jogadores. Quando eu pensei em contratações do começo do ano, por exemplo, não é porque eu achei que o Corinthians ia brigar pra não ser rebaixado no Brasileirão. Era porque eu olhava o time e falei, pô, existem algumas lacunas que continuam existindo, que seria interessante o Corinthians se reforçar. Mas não, agora, além de ter essas lacunas, o Corinthians perdeu totalmente confiança, tá começando do zero no meio do turbilhão ali, e o Luxemburgo tá incumbido de fazer isso, né? Bom, o primeiro tempo na Argentina de Corinthians e argentinos, o Corinthians teve até uma postura interessante, né? Não concedeu muitas chances para argentinos, teve alguns chutes de fora da área. Aqui é o quadro argentinos, o Carlos Miguel trabalhou muito bem em intervenções mais tranquilas, né? O Carlos Miguel muito confiante, muito seguro nas defesas, gostei bastante da partida do gigante Carlos, né? E, enfim, e o Corinthians, ele teve uma chance, assim, que foi já na casa dos 20 do primeiro tempo, que foi quando o Corinthians começou a se soltar mais, que foi uma jogada que o Murilo avançou as linhas, né, o Murilo zagueiro, roubou a bola do cara do Argentinos no campo de ataque, fez a jogada ali com a rapaziada, com o Roger, com o Yuri, com o Mendes. O Mendes faz o cruzamento, quem tava na área foi o Murilo, que chegou batendo, né, na marca do pênalti, isolou. Foi uma grande chance, a melhor chance do jogo, talvez, né? O Corinthians poderia ter saído com 1-0 no primeiro tempo, com essa chance. E depois a gente tem uma notícia meio triste ali no meio do jogo, né? O Paulinho sentiu uma lesão, foi no joelho. Ele ia fazer exames, ainda não está constatado, né, o que foi. Parecia ser uma entorse. Eu acho que ainda não tem os resultados ainda, né? Até onde eu vi. Passando-se 24 horas, né? Não tem nada do Paulinho, que foi um pouco triste, né? Porque o Paulinho, nesses 2 últimos jogos contra o Galo e contra o Flamengo, fez boas partidas, né? Parecia que o Luxemburgo tinha encontrado esse meio campo. E aí uma fatalidade dessa tira o Paulinho de novo, né, de combatividade aí, né? Paulinho é que ele lidou com uma lesão grave, depois lidou em ser um cara sem posição, agora que encontra a posição se machuca. E o Corinthians sentiu no jogo, tá? Na hora que entrou o Rony, porque o que acontece? O Paulinho tava sendo aquele cara grandão, que ele é grande fisicamente, né? E ele tava conseguindo fazer a distribuição do jogo, né? Além de ter um papel físico muito importante na marcação. O Paulinho tem qualidade ali, né? Ele já não é mais aquele meninão que fazia, né, na época de lá, 2012, 13, que fazia o meio-campo todo do Corinthians, né? Jogava até de meia, né? O cara tinha muita qualidade, muito vigor físico, né? A qualidade ele ainda tem, ele só não tem esse vigor físico, né? Então ele fazendo 5 ali, ele dá uma proteção extra e tira toda a responsabilidade do Falso e do Maicon, né? Que vem sofrendo bastante quando vem caindo neles, né? Ali o problema, né? Enfim, o Corinthians se fechou mais, ficou retraído, ficou esperando o Argentino Júnior, né? Não tomou uma baita pressão, mas o Corinthians também parou de atacar. Não fez mais porra nenhuma, né? Já pro segundo tempo, o Corinthians não estava jogando bem, tá? O Argentinos voltou com mais posse de bola, o Corinthians tentava uns contra-ataques, mas muito ruins, esticão de bola.
futebol muito deprimente do Corinthians, né? É extremamente voltado em marcar a equipe do Argentinos, né? E aí o Luxemburgo, eu acho que nessa parte ele tá devendo ainda, né? É uma evolução muito curta, né? Uma evolução praticamente irrisória até agora, né? O Corinthians não consegue criar praticamente nada. A gente teve de esboço as criações de jogadas contra o Flamengo, ali num pedaço do segundo tempo e um pedaço do primeiro. De resto, o Corinthians segue devendo muito, né? Na marcação, pra mim, eu não tenho o que reclamar. A marcação tá boa do Corinthians, tem conseguido diminuir os espaços para cruzamentos, né? Tanto o Bidu quanto o Mendes, nessas últimas partidas, eles vêm evitando bastante. O meio-campo tá com mais pegada, mas, enfim, até a própria lesão do Renato Augusto ainda faz falta, né? Pela criatividade que o Renato Augusto permite. Inclusive, eu fico pensando como é que ia funcionar, né? Quando o Renato voltasse, né? É claro que é importantíssimo, importantíssimo o retorno do Renato Augusto, mas eu fico pensando que teria que cair algum volante do time, né? Talvez o Maicon, por exemplo. O Renato vai fechar aquela linha de 4 para proteger o Roger? Eu confesso que eu tenho algumas dúvidas ainda que eu vou precisar ver em jogo o que vai acontecer com o retorno do Renato Augusto, né? Visto o planejamento do Luxemburgo. Isso se o Luxemburgo durar até lá, né, cara? Mas enfim, o Corinthians se concentrou em defender, depois ainda entrou o Romero, né, no lugar do Maicon porque saiu cansado, o Maicon e tal, né? E aí, cara, nos últimos minutos do jogo, faltando acho que 10 ou 12 minutos para acabar a partida do tempo regulamentar, né? O cara do Argentino Júnior foi expulso, né? Ele deu uma cotovelada, subiu com o braço aberto, fez o movimento completo, né? Acertou a cabeça do Rony. O juiz ainda deu amarelo, né? Mas acho que ele viu o Rony sangrando, enfim, alguém falando coisa no rádio dele, ele trocou o cartão, nem viu no VAR, ele trocou o cartão no jogo ainda ali e deu vermelho pro cara do Argentino Júnior, que também tinha acabado de entrar, tá? E aí, cara, eu achei que o Corinthians ia pra cima, né? Achei que o Corinthians ia fazer por merecer essa vitória, mas com os problemas de criatividade do Corinthians, e uma coisa que eu senti muita falta também, né? Porque eu tinha lido, né, e tinha visto um vídeo falando que o Luxemburgo ele teria trabalhado nas jogadas aéreas, porque a equipe do Argentinos é bem baixinha, né? E sofreu bastante até no primeiro jogo com nós em Itaquera, as jogadas aéreas que foram mal trabalhadas, né? Eu pensei que teria algumas jogadas mais específicas. O Corinthians não conseguiu aproveitar quase nenhuma jogada aérea que teve. Não foi nem perigoso as jogadas, né? Tanto de faltas laterais, que o Roger conseguiu cavar algumas, né? Ele e o Adson, quanto por escanteios, que não teve muitos também, mas o Corinthians não foi efetivo. Eu senti falta, eu achei que poderia ser o fator decisivo para essa partida e não foi, né? Enfim. E o jogo ficou muito mais aberto, né? Do que outra coisa. E outra coisa que também aconteceu com o jogo, a equipe do Argentinos é uma equipe assim, bem que de boa até, embora eles sejam argentinos, né? Tanto em Itaquera quanto aqui, eu achei, né, que jogaram mais na honestidade ali, né? Sem muita catimba. A catimba deles era mais tocando bola, fazendo o jogo rodar e tal, né? Quando o maluco do Argentinos foi expulso, cara, a mentalidade dos caras mudou, mano. Você viu o jogo ali, os caras começaram a valorizar os lances, tava querendo expulsar alguém do Corinthians também, qualquer entrada já caía no chão, chorando, pressão no árbitro. O jogo ficou mais ríspido também, né, cara? Ficou mais aquele aspecto de futebol argentino, né? E eles foram levando assim até o final. O Corinthians não teve nenhum trabalho. O Luxemburgo aí depois fez 2 substituições, né? Que eu não entendi direito, deve ser por cansaço. Faltava o quê? Uns 5 minutos para acabar o jogo, né? Tirou o Bidu, que jogou, fez uma boa partida, e colocou o Fábio Santos. E ele também colocou ali no. Ele colocou o Wesley no lugar do Adson, né? E aí ele inverteu com o Romero, né? Para fazer as duas linhas de 4. Deixou o Romero lá pela direita, o Wesley aqui pela esquerda, né? E os dois atacantes do Corinthians, o Roger Guedes e o Yuri Alberto. Eu vi a galera pegando no pé também do Yuri Alberto, né? Eu até concordo na partida contra o Flamengo que ele perdeu os gols. De resto, eu acho. Como é que pode dizer, cara? Centroavante, na visão, igual o Yuri Alberto cara, existem muito poucos que são realmente habilidosos, tá? Até no mercado europeu. Você pode pegar ali o Benzema, cara, é diferente. O próprio Firmino é mais habilidoso, né? O Gabriel Jesus de 9 também. Enfim, mas outros caras até badalados, eles não são exatamente um primor técnico na armação de... O Kane é foda, né? O do Tottenham, né? Mas outros jogadores, se você for ver para fazer uma armação, jogar um pouco mais atrás, às vezes o cara não é tão útil assim. Por exemplo, o Lewandowski mesmo, o Haaland, não são primores técnicos de habilidade, né? Mas eu sei que o Yuri Alberto também tá devendo nessa questão. É que às vezes eu acho que, como a fase dele não é legal, tudo vira pretexto, sabe? Às vezes o cara, ele tá correndo, tipo, ele tá pegando a bola muito lá embaixo também, no Yuri, né? Não existe praticamente nenhuma jogada onde existe uma construção lateral para cruzar para trás para ele finalizar, ou uma metida de bola, isso não vem acontecendo. O que aconteceu foi aquela chance que o Paulinho roubou a bola no meio do campo contra o Flamengo,
e cavou nele ali, foi um cara a cara que ele perdeu o gol, e isso tem que ser cobrado. Mas sei lá, às vezes eu acho que estão querendo botar um culpado apenas, sabe? O Yuri Alberto não tá bem, mas eu não consigo ver ele como o vilão, sabe? O próprio Roger Guedes também não tem tido oportunidades de gol. E o Roger Guedes é matador, né? Tem caído bastante. Eu também acho que você tirar o Yuri Alberto ia ferrar muito com o Guedes. Se bem que na atual situação o Guedes não tá conseguindo fazer nada nem com o Yuri, né? E o Guedes gosta de um camisa 9 na frente dele jogando, né? Enfim, o Luxemburgo até comentou sobre isso, né? Porque entra naquela questão que eu tava falando, que ele estancou a defesa e agora ele quer recuperar a confiança dos atletas para tentar fazer as linhas mais altas, né? Fazer uma marcação mais alta, as palavras do Luxemburgo. Eu concordo com tudo que ele disse, cara. Eu achei que foi uma das melhores entrevistas até, né, Lu? Eu vi que o pessoal tá pegando o pé do Luxemburgo pelas entrevistas dele um pouco mais comediantes, né? Mas ele tenta esconder o jogo da mídia, proteger os jogadores dele ali. Eu acho que às vezes ele vai mal em algumas respostas, um bagulho meio absurdo, assim, faz umas piadas assim meio sem tom, tá ligado? Mas essa última entrevista dele contra a Argentina, eu não achei ele tão mal assim quanto falaram. Ele falou bastante de jogo, se você for pegar nas últimas coletivas, foi a menos ruim, cara. E eu vejo todas, cara. Eu achei a menos ruim, ele falou bastante de futebol, que ele quer agora fazer esse elo, né? Só que não tem tempo pra trabalhar, reunião ali, treinamento de 5 minutos, vai viajar, eu entendo também. Só que por outro lado, cara, é um time grande que existe paciência. É sempre bom salientar isso, sabe? Embora eu, Felipe, talvez seja um cara mais compreensivo, eu acho que dá tempo ao tempo, né? Eu sei que estamos falando de Corinthians, que é uma panela de pressão. Não sei se o Luxemburgo vai ter tempo. E futebol é resultado, né, meu amigo? Então, vamos ver. A boa notícia foi que o Liverpool venceu o Suco Del Valle, né? No Uruguai. E aí ele ficou empatado agora, o Corinthians 4-4, né? Mas o Suco Del Valle tem 6. E agora o Argentinos tem 8, né? Próxima partida no Equador é Suco Del Valle e Corinthians. Virou uma final pro Corinthians, né? O Corinthians precisa vencer esse jogo, mesmo sendo fora de casa, para depender de si só. Se o Corinthians empatar, ele teria que torcer para Argentinos vencer a última rodada contra o Suco Del Valle. A partida também é no Equador. E o Corinthians teria que vencer o Liverpool, né? Eu acho que a parte mais difícil seria mesmo o Del Valle ter que perder para Argentinos, né? Porque por mais que eles empatem, vamos supor que a gente empata com o Del Valle, né? Na próxima rodada. Vai 7, a gente vai a 5 e os outros não importam, né? Se eles empatam, vai a 8, o Corinthians teria que vencer o Liverpool. Eu acho que não teria como não, acho que o saldo de gols aí não ia permitir, eu teria que ver direito isso aí. Se, por exemplo, dá um empate, Del Valle e Argentinos, tá ligado? Mas eu acho que não. Enfim, bom, a Libertadores ainda tá na mão do Corinthians, é difícil, é um palha duríssimo, até porque o Corinthians não consegue vencer ninguém, mas ainda não acabou ainda, tá ligado? Enfim, sobre os jogadores, cara, eu gostei muito da partida do Carlos Miguel, foi muito confiante, foi muito sério ali, né? Demonstrou estar bem na partida, né? Passou uma confiança geral para todo mundo, inclusive pro torcedor, né? Enfim, o Carlos Miguel que é muito grande, né? O Yuri Alberto não fez uma partida boa, errou bastante também, né? A galera tá pegando no pé dele, embora eu não acho que a culpa seja toda dele. O Romero entrou, pô, mas mais uma partida deprimente do Romero. Eu gostei da partida do Bidu, ele consegue arranjar muitas faltas, muito brigador, batalhador, né? Eu tenho gostado bastante da partida do Bidu. Bruno Mendes também, uma partida excelente pelo lado direito, né? Eu acho que ele é o titular no momento, tá? A dupla Gil e Murilo fez uma boa partida também, até por não ter vazado, né? Foi bastante interessante. O Paulinho, enquanto esteve em campo, estava jogando bem. E o único cara de criatividade do time do Corinthians foi o Fausto, né? Porque depois que o Paulinho sai, a responsa vai para ele, os outros jogadores estavam todos incumbidos de marcação, né? Eu acho que o que fica mais triste é o Corinthians não ter conseguido aproveitar a vantagem que teve, né? Eu sei que foi por pouco tempo, né? 12 minutos ali com um jogador a mais, mas, pô, o jogo parece que ficou ainda mais fácil para argentinos, né? Ficou um jogo meio que lá e cá, sem controle algum. Enfim, acho que esses são os destaques da partida. O Adson, queria falar também sobre o Adson, acabei esquecendo, né? O Adson foi um pouco mal com a bola no pé, né? É até engraçado falar isso, né? Mas o Adson sempre foi importante, o pessoal sempre, eu achei que sempre salientou muito pouco isso. Eu lembro quando o Vitor Pereira, que tentava fazer o pressing, um dos poucos caras que comprava essa ideia era o Adson. O Adson ele rouba bastante bolas no campo de ataque, como ele é rápido, né? Agilidoso, né, e tal, né?
ele consegue tomar a bola dos caras nos momentos um pouco diferentes, né? Às vezes o cara vai chutar, ele chega tão rápido, dá um tapinha na bola, né? Mas ele não conseguiu aproveitar com a bola no pé. Mas o Edson é um cara muito importante nessa retomada de posse de bola, né? Ele tem uma visão muito boa ali pra tomar a bola dos caras, né? E muito rápido também. Mas enfim, fiel, o que vocês acham? Pra vocês a paciência com o Luxemburgo acabou? Vou esperar até o Fluminense? Tá fechado com o professor, né? Como é que vai fazer, né? Vocês acham que a gente consegue classificar na Libertadores? E o jogo contra o Fluminense, né? Será que ainda dá pra vencer os caras? O Fluminense que poupou hoje, acabou agora há pouco aí perdendo o Bolívia pro Strongest e vai com força total pra Itaquera no domingo, né? Enfim, vamos torcer, talvez domingo saia a grande vitória aí pra acabar a zica do Corinthians, né? Quando será que acaba essa interminável, né, fase negativa do Corinthians que a gente não consegue vencer um jogo sequer a 8 partidas, né? Enfim, dito isso, pessoal, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e vai Corinthians!